Agora tem a Jordana Bartolomei comentando aqui também e falando sobre essa questão de educação que a gente estava comentando agora há pouco. Ela diz, para mim tinha que colocar todos esses condenados do 8 de janeiro na escola de novo para estudar o que é democracia, Estado democrático de direito, etc. Além de ficarem presos pelo tempo dos seus crimes. Essa relação com a democracia, esse entendimento do que é democracia, ele desapareceu um pouco, né? E essa galera do 8 de janeiro não necessariamente é jovem que não votou pela primeira vez lá em 89, né, professor? Não, e talvez ela indique um caminho de penas alternativas que é para voltar para a escola que pode ganhar atração. Mas eu acho que também, só dando uma outra perspectiva sobre o que ela mencionou, a gente tem que lembrar que quando você vai nas entrevistas das pessoas do 8 de janeiro, quando você vai nos depoimentos que as pessoas fizeram para os magistrados, etc. e tal, tem que entender também que muitas dessas pessoas, ou grande parte dessas pessoas, tinha como verdade única que o Brasil ia se transformar numa ditadura comunista no dia seguinte. Tudo que elas receberam, a gente tem um percentual gigantesco, né, de pessoas que só recebem informação através de rede social. O algoritmo dessa rede social só apresenta uma verdade para essa pessoa durante muito tempo. É muito difícil você imaginar que essa pessoa consiga enxergar a realidade como ela é, e não como ela está direcionada para ver. Então, eu vi muitas das entrevistas, dos depoimentos ali, onde se parecia gente convicta, achando que ia salvar o país, de fato, e não que queria simplesmente depor o governo, mas queria evitar uma ditadura com o mesmo discurso. Eu quero defender o Estado Democrático de Direito e está vindo aí uma ditadura de uma eleição que foi roubada, etc. e tal. Então, por isso que eu tô fazendo isso. Então, eu acho que, paralelamente a toda essa discussão que a gente está tendo didática da punição, a gente também tem que repensar essas categorias de comunicação de massa, porque é um tema claro que houve um papel do direcionamento da informação para essas pessoas que também precisa ser repensado, também é didático, também faz parte da defesa da democracia. Deveria ter lá as penas, na sua opinião? Eu acho que existem argumentos técnicos lá para absorção, né, de um crime pelo outro, especialmente para o que a gente está chamando da raia miúda. Não sei se vai, porque já teve muita, né, condenação nesse sentido. Não são argumentos desembasados, né? Eu acho que ficar sem nenhuma punição seria muito ruim. Mas compartilho dessa percepção de que não dá para tratar essas pessoas da mesma forma que você vai olhar para um general ou para quem está planejando o golpe de Estado. Acho que esse é um tema que o Supremo vai enfrentar agora. Acho que, de alguma forma, que o ministro Fux, né, levantou lá, que todo mundo estava pensando por que ele está fazendo, né, qual é o fundamento disso. Acho que tem fundamento nisso. Você não vai poder tratar uma pena muito, muito grave uma pessoa que estava lá no 8 de janeiro e, pela própria denúncia da Procuradoria, o negócio começou muito tempo antes. Teve uma série de atos que aquela pessoa não participou, a pena dela não pode ser próxima da pena de um general, de um ex-presidente que eventualmente venha a ser condenado. Eu tenho realmente esperança, e o Fux já deixou claro que ele quer rever a pena, né? Não sei se ele vai mexer na dosimetria ou se ele vai fazer essa coisa da absorção. Esse deve ser o caminho, né? Eu acho que é o caminho mais óbvio. Mais óbvio e que faz mais sentido, porque como você tem penas mínimas fixadas por lei também, ou você destipifica, né? Não tem condenação, se absolve. E no fim das contas, professor, o que essas pessoas fizeram é um ato só, é uma ação só, que é aquele processo de invasão dos palácios. Nesse sentido, ambas as condenações por atentado violento contra o Estado de Direito, como é que é a abolição violenta do Estado de Direito e o golpe de Estado, são condenações por um ato só, né?
Eles estão enxergando no mesmo ato os dois crimes. Os dois crimes. É um concurso lá de... o concurso de crimes, embora também não tenha sido unanimidade entre os ministros. Pois é, eu acho que tem um aspecto... Tem um aspecto que é importante aí do que vocês dois levantaram, que eu acho que a gente também não pode ignorar, que é o que essas pessoas entendiam, o que essas pessoas compreendiam. Claro, estou perante o prédio do Supremo, estou dentro do Palácio do Planalto, pego um relógio antigo, o cara não tinha como saber que foi Dom João VI que trouxe aquele relógio, tudo bem. Pega um relógio antigo, espatifa no chão, olha para uma tela, mete a faca, é evidente que esse cara sabe que ele está cometendo um crime, tá certo? Se ele vai lá perante o Supremo Tribunal Federal e consegue espatifar, olha, aqueles vidros são espessos, tá? Mas consegue espatifar um vidro daqueles, como foi feito, aquilo é um crime. Tem uma coisa que ninguém fala, ou que as pessoas esquecem, que é o seguinte: a porta do Palácio do Planalto foi aberta por dentro. Alguém abriu aquela porta por dentro. Aquilo é um crime. Entende? Alguém deu acesso àquilo. E tem ali gente que se aproveitou, porque entraram no escritório, na sala da ABIN, dentro do Palácio do Planalto, e levaram documentos lá dentro, levaram equipamento. Ou seja, tinha gente lá no meio que já foi lá para fazer uma limpeza, para fazer... Então, há situações, mas a maioria daquelas pessoas ali, quem não estava quebrando nada, o que essas pessoas de fato estavam fazendo? Eu entendo o argumento, a Débora dos Santos, ela apagou mensagem, ela foi em vários acampamentos, ela agitou as pessoas, mas vem cá. Se você só está se informando pelas redes bolsonaristas e vendo vídeo pelas redes bolsonaristas, que é o que a maior parte dessas pessoas estavam, ninguém estava vendo TV Globo, ninguém estava vendo Globo News, ninguém estava lendo o Meio. O que você estava vendo? Um jurista de renome, Ives Gandra Martins, dizendo que existe uma coisa que é o golpe de Estado legal, né? Poder moderador das Forças Armadas. A intervenção militar constitucional, ou seja lá como é que eles chamam o negócio. Você tem o Procurador-Geral da República não tomando qualquer ação. Qualquer ação. Você tem um ministro, que é o general Augusto Heleno, dizendo que o ladrão não sobe a rampa. Entendeu? Por quê? Porque é ladrão. Então, você tem dentro desse universo de informação das pessoas, qual foi a ação que um único general de todo o exército brasileiro, em qualquer canto do país, tomou para desmantelar os acampamentos golpistas? Nenhuma. Se você está no universo de informação que essas pessoas estão, e já são pessoas que são radicalizadas e que estão há alguns anos nesse universo de desinformação, o que elas estão vendo concretamente é o seguinte: todos os sinais que o Estado brasileiro está dando para elas é de que não há nada ilegítimo no que elas estão fazendo. Então, quando elas chegam no último ato, o que elas estão falando é: mas o ladrão subiu a rampa. Mas o ponto que eu estou fazendo aqui é o quanto essas pessoas sabiam de fato que elas estavam desobedecendo a lei. Eu não tenho dúvida de que eu quebrar um vidro, mas a maior parte das pessoas não quebrou nada. A maior parte das pessoas simplesmente entrou ali e estavam... Mas essas pessoas não estão nesses grupos de 14 e 17 anos, né? Não. Algumas eu acho que a gente pode argumentar que tá. A Débora, o que ela fez no 8 de janeiro foi escrever em batom numa estátua. Ela agitou, ela agiu, ela fez tudo isso. Mas a pena dela deve ser revista, né? A pena dela deve ser revista, sim. O ponto que eu estou fazendo aqui é... Não sei se vai, né? Vai ter divergência, mas o Luiz Fux meio que anunciou que vai rever a pena. Ele vai propor uma pena, mas... Não quer dizer que vença. Seus pares... tende a entrar num acordo com ele ou não. E desconfio que, dependendo do que ele faça, ele abre um espaço para revisar as penas altas que já foram dadas também, né? Eu vou entrar numa cruzada agora de convencer os ministros de que pega leve com essa turma.
para que eles fiquem muito distantes nos anos. Eu não estou dizendo que eles não têm que ser condenados, eu estou falando de uma pena de 4 ou 5 anos, uma coisa que bata na percepção das pessoas como justa, porque o importante aqui é preservar a condenação dos generais do Bolsonaro. Ramagem também, né? Esse é o ponto que eu estou fazendo o tempo todo. O Donai Neto escreve aqui pra gente no YouTube e ele faz uma pergunta, na verdade, sobre responsabilidade do governo Lula. Eu já discordo dele de antemão, mas ele diz o seguinte: apesar de todo o absurdo ocorrido nessa tentativa de golpe, não houve também um certo corpo mole do atual governo? E o Livson também escreve pra gente e diz: é melhor acreditar que a esquerda não vai apoiar a reeleição do Lula e o Bolsonaro vai ser preso. Acho difícil a esquerda não apoiar a reeleição do Lula, né? Talvez assim a gente sepulte o lulismo de vez e também o que sobrou da cremação do bolsonarismo. Livson, o que eu te digo... Não, o que eu te digo é o seguinte: se as pesquisas no início do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, deixarem muito claro que a esquerda vai ser derrotada, o Lula não vai ser candidato, tá? Se tiver uma eleição mais concorrida, eu acho que ele pode ser candidato, mas ele não sai candidato se ele tiver certeza da derrota. Ele não vai botar isso no currículo dele. E não tem nada a ver com a esquerda. Enquanto o Lula for candidato à presidência da República, as esquerdas brasileiras vão apoiá-lo. Vão apoiá-lo, exatamente. Eu não tenho qualquer impressão de que o governo Lula fez corpo mole no 8 de janeiro, não. Eu também não. O que evidentemente aconteceu foi que o governo do Distrito Federal deixou acontecer. Tanto que, no momento em que o governo federal fez a intervenção na PM de Brasília... Foi muito rápido. Imediatamente, foi Ricardo Capelli assumiu o comando da PM que... Acabou em minutos. É um troço... Ou seja, a PM estava deixando porque tinha ordens de deixar. O Washington diz aqui: sim, aí só sobra o Centrão, essa maravilha, né? A respeito do comentário do Libson. Tá... Você vê alguma razão por ser otimista, Álvaro? Eu vejo, Pedro. Acho que vejo várias razões para a gente ser otimista. Primeira é essa, o dado objetivo. Está tendo um julgamento. Né? Nunca falou. Você, como bom conhecedor da história, sempre cita a quantidade de golpes e de golpes, né, não ocorridos. Quer dizer, a gente está levando pela primeira vez na história pessoas que estão sendo acusadas de tentar inviabilizar a democracia a um julgamento perante o órgão que é responsável de proteger o sistema constitucional. Então, acho que isso é um dado muito, muito importante. Dois, não obstante o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, no momento, eu acho que, se você olhar as reações, né, institucionais lá e cá a essas invasões dos prédios públicos da democracia, eu acho que a gente caminhou muito rápido e contundentemente também pela primeira vez na história. E o terceiro, que não tem a ver com o julgamento em si, mas tem a ver com o que aconteceu antes, é que repara uma coisa da eleição anterior, né, do Trump, quando ele liga pro sujeito lá e diz assim: acha os meus 30 mil votos? 11 mil. 11 mil? 14 mil. 14 mil votos lá. Eu só preciso disso. A resposta do sujeito foi uma resposta de tradição democrática, mas não de garantia institucional. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que no Brasil, por conta de você ter uma justiça eleitoral profissionalizada, com juízes, com independência, etc. e tal, a gente tem um sistema eleitoral que eu, sinceramente, não conheço outro no mundo tão sofisticado. E esse sistema eleitoral passou por um teste de estresse muito grande durante esse período que precedeu o 8 de janeiro e entregou uma eleição justa, eletrônica, rápida. Então, de novo, é muito difícil a gente estar no meio da turbulência, né, achando que... de alguns eleitores indo votar a pé, né, porque foram impedidos pela Polícia Rodoviária Federal. Mas olha só,
esse sujeito agora está no banco de réus. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem sim que comemorar, a gente tem que estar sempre preocupado, né? A democracia é uma atitude permanente de preocupação com o conjunto de instituições, de funcionamento delas, mas eu sou otimista e acho que a gente tem motivos para comemorar sim. Sabe, eu não discordo de você, não. Não, pelo contrário. Eu vou lembrar eu gosto de fazer esse número, como você lembrou, de sair citando os anos em que nós tivemos golpes militares de sucesso. Eu falo menos dos golpes que não aconteceram. Mas você vê, 55 e 61, por exemplo. 55 é o ano do famoso contragolpe do Marechal Lott. E 61 é quando o Jânio Quadros renuncia, os militares chegam no Congresso Nacional e falam, olha, João Goulart, não, é um comunista, um cara perigoso, é um cara de esquerda, e era mesmo, era um cara de esquerda. Comunista ele não era, um trabalhista, mas enfim, não importa. O Tancredo faz uma negociação, o Tancredo que é um dos mais fantásticos políticos que a democracia brasileira construiu e um dos políticos mais convictamente democratas que nós tivemos na história brasileira. O Tancredo é um cara que chega lá e negocia com os generais, enquanto o Jango está fazendo uma viagem que é a viagem mais longa jamais feita de avião da China para o Brasil, e ele estava demorando propositalmente para deixar o Tancredo negociar lá. O Tancredo ficou dias negociando com os militares, até que encontraram uma solução que foi instaurar um parlamentarismo no Brasil. O Tancredo mesmo assumiu como primeiro-ministro, e com a condição de que um ano depois teria um plebiscito e as pessoas escolheriam se iam querer continuar com o parlamentarismo ou iam voltar para o presidencialismo. E o que acontece é que a sociedade brasileira reverte e é assim, um ano e meio depois de ter tomado posse como presidente da República, que o João Goulart ganha os poderes de presidente da República de fato. O ponto que eu estou querendo fazer aqui é 2 golpes fracassados, né? O golpe de 55, em que o Lott pôs um tanque de guerra na porta do Congresso Nacional para dizer que JK ia tomar posse, não importa que os militares não quisessem que o presidente eleito tomasse posse. Ele teve que botar um tanque de guerra na frente do Congresso Nacional. O Tancredo teve que mudar o regime. Então, mesmo quando o golpe não dá certo, os militares conseguiam criar uma situação que o marechal precisa botar um tanque de guerra na frente do Congresso para dizer, não, o cara vai tomar posse sim, porque ele foi eleito. A ideia do golpe era, imagina, o JK, que era um conservador, o perigo de o JK tomar posse como presidente da República porque ele tinha sido eleito. Isso não aconteceu em 2022. Isso não aconteceu em 2022. O alto comando do Exército resistiu, tinha gente favorável sim, mas a maior parte do alto comando resistiu. E bem ou mal, no 8 de janeiro, que foi aquela tentativa de levar o presidente Lula a instaurar uma garantia de lei e ordem, uma GLO, pedindo para o Exército assumir o poder em Brasília, o poder de segurança em Brasília, e talvez ali os generais tivessem uma oportunidade de dar um golpe militar, também não aconteceu. Quer dizer, toda circunstância já foi melhor do que nas tentativas fracassadas de golpe do passado. A gente só precisa trazer o arco final, que é fazer essas condenações. Precisamos urgentemente fazer essas condenações. O que nosso público está dizendo, Luísa? Temos mensagens aqui falando... Está sendo cornetado aqui, Pedro. Tarcísio é a opção da grande mídia. Por isso, Pedro diz que ele ganharia a disputa contra Lula. É a Márcia Freitas que está falando aqui. Eu vi alguém também dizendo que o Armínio estaria me dando ordens de falar bem do Caiado. Sim. Teve isso. Gente, primeiro e mais importante de tudo,
Eu sou 100% responsável pelas minhas opiniões, por pior que elas sejam, tá? Então, culpem a mim, apenas a mim. Ninguém está me dando ordem de pensar em absolutamente nada. Eu acho que o meu ponto de achar que o Caiado é o melhor candidato da direita é baseado num único argumento, que é: o cara é político há 40 anos, a gente sabe exatamente o que esperar dele. E numa democracia, eu realmente gosto da ideia de sermos presididos por pessoas que são políticos profissionais, sabe? Que são... O diabo que a gente conhece. É isso. Eu prefiro presidentes como Fernando Henrique, como Lula, como Michel Temer, entende? Que é aquele político que está tantas décadas no cenário político que você sabe quem é. Que a pessoa não vai trazer uma surpresa, que não vai estar... Essa coisa da carreira política é um troço que democracias devem valorizar. As pessoas falam, não, político, isso aqui. Não, política é ótimo. Política é ótimo. Principalmente quando o político é político há muito tempo. Então não há uma coisa de... afinação ideológica e mais a questão de, já que o cenário é esse, então é melhor por aqui do que por ali. O Tarcísio é um cara meio desconhecido. Tudo bem, está no primeiro governo de São Paulo, tudo mais, mas era um cara que a gente não estava acompanhando direito, assim. Eu prefiro o político velho, o político experiente. Qual era a outra provocação? Na outra é o Danilo Martins, que ele na verdade fala sobre as condenações. Ele diz: sem ligação clara e individualizada de cada um que estava lá, sem presunção generalizada, só vejo confusão. Laranja de golpe é uma coisa, organizador de golpe é outra completamente diferente. A gente não tinha ainda usado essa expressão, né? Laranja de golpe. Eu acho laranja que tem... de golpe. São militantes, né? Mas tinha uma provocação que você tinha lido antes a respeito do Tarcísio. É uma coisa, a grande mídia gosta do Tarcísio. A grande mídia não gosta do Tarcísio. A gente só está acompanhando... Sabe, analista político pensa em política de uma forma diferente do que eleitor. A gente não está na torcida. A questão não é uma torcida. Os candidatos que eu gostaria de ver candidatos à presidência da República têm... Eu brinco, sabe, que liberal progressista no Brasil cabe numa Kombi, é menor do que a torcida do Botafogo. Não tem voto. Para não ofender a torcida do Botafogo, olha. Temos um botafoguense aqui, aparentemente. Não, atual campeão. Não, isso posto... Do ponto de vista de um rubro-negro, me permite... Porque no futebol eu pertenço à massa. Mas a questão não é torcida ideológica, preferência, é só olhar o cenário. As circunstâncias hoje apontam o Tarcísio como o próximo presidente da República. Ele é um nome mais provável. Mas olha, pode ser que o Lula seja reeleito. Pode ser que o Tarcísio não seja candidato. De repente ele tem medo e está certo como para a reeleição em São Paulo. Muita coisa pode acontecer. O Thiago Miranda também manda uma mensagem aqui. Agora sim, uma provocação, na verdade, porque você estava falando de preferir os políticos profissionais e tal. Ele diz: tudo bem, Pedro, mas temos que lembrar que o Bolsonaro também não era novidade, ao contrário, político já consolidado no centrão. Mas o Bolsonaro era muito visto como um outsider, né? Na época em que ele começou, apesar de estar lá na mamata há muitos anos. Eu não fiz, então, uma caracterização que eu acho igualmente importante como critério, que é políticos profissionais democratas. Não é o caso do Bolsonaro, que sempre foi um cara que elogiou a ditadura, elogiou o ditador, falou mal de democracia a carreira toda. Não é o caso. Professor, me diz uma coisa. A gente está olhando para um julgamento que deve durar quanto tempo, hein? A partir de agora, São réus. A partir de agora, quer dizer, você tem
como eu disse, assim, já tendo terminado essa questão das preliminares e tal, a gente passar só para a fase da coleta dos depoimentos e testemunhas e tal, acho que a tendência é ele ser razoavelmente rápido, né? Eu não sou criminalista propriamente, já ouvi 2 criminalistas de versões distintas, né? Salvo engano, o Cacá outro dia disse que acha que isso, até o meio do ano, início do segundo semestre, estaria resolvido. Uau, isso é rápido. Isso é muito rápido. Mas eu tenho a impressão que nessa questão das testemunhas e etc e tal, o ministro Alexandre vai continuar a conduzir como ele tem conduzido tudo que ele faz, né, de forma bastante contundente e célere. Mas você tem que intimar as pessoas, ouvir as pessoas. O que a gente vai assistir nos próximos meses? Como é que o que vem primeiro, segundo, terceiro, quarto? Como é que são os passos? A gente vai assistir a oitiva, né, das testemunhas, primeiro da acusação, né, depois da defesa, sendo que vai ter também a oitiva dos acusados. E ainda teve aquela discussão lá no início do julgamento. Prestar julgamento? Vai prestar testemunho? Sim, eles vão ter que... mais que isso, né? Acho que é a oportunidade de defesa de cada um deles ao ser interrogado, né? Então teve a discussão começar pelo Mauro Cid, porque como ele é o delator, né, ele viria antes. Foi um dos argumentos da defesa no dia do julgamento da denúncia, No dia do julgamento da denúncia. No dia do julgamento da denúncia, o que aconteceu foi o seguinte, o Moraes disse, olha, para a delação, para colaboração premiada, sequer seria necessário, né, já ter aberto isso antes da apreciação da denúncia, portanto não faria sentido esse negócio. Agora, no âmbito do processo em si, já que um pedaço das evidências que vai ser considerada é a delação, então ele vai ter que falar antes sempre do restante da defesa lá. E depois que terminar isso, ainda você tem eventuais provas novas que podem ser produzidas, que saem a partir desses depoimentos. Depois você tem as alegações finais, tanto da Procuradoria quanto das defesas. Eu acho que esse meio aqui das testemunhas é o que pode demorar mais, porque o resto vão ser prazos fixos lá. Mas aqui, nesse momento, você vai ter que conseguir convocar as pessoas, trazer as testemunhas, né? Você não sabe quem que a defesa vai trazer. Em tese, cada um vai poder trazer até 8 testemunhas, né, para a defesa, e aí você vai ter que intimar essas pessoas todas, né, fazer com que elas sejam ouvidas. Eu já ouvi outros criminalistas que dizem, olha, é muito difícil acabar antes do fim do ano, né? E tem essa perspectiva de que isso termine antes de iniciar o próximo ciclo eleitoral, para não, né, fim do ano, teria que ser até o fim do ano. Eu acho, do ponto de vista do rito, dá para fazer até o fim do ano, respeitando o rito, respeitando os prazos todos lá. Mas vai ter, e essa é uma discussão que já está na mesa, vocês já devem ter ouvido, vai ter um conjunto de pessoas dizendo assim, está andando muito rápido, muito diferente do mensalão, muito diferente do que aconteceu no passado, mas tem que considerar que o passado era o passado. O passado, de fato, era o passado. Primeiro, era o julgamento de todo mundo, né, de uma vez só, no plenário, com muito menos recursos, como a gente tem hoje em termos de tecnologia, né, e tudo mais. Então, eu acho que estamos fazendo uma comparação de maçã com laranja. Assim, acho que o processo hoje, conduzido pelo gabinete do Moraes, com um conjunto de normas tecnológicas, e a própria decisão do Supremo que admitiu que juízes tomem esses depoimentos, né, o que vai fazer com que o Moraes não necessariamente esteja presente em todos esses depoimentos, acho que também vai levar a acelerar esse processo diferente do que aconteceu no passado. Essas oitivas das testemunhas de acusação e depois de defesa, elas não são necessariamente, então,
no plenário, em sessões públicas, com os ministros do Supremo presentes? Serão em sessões públicas, mas não necessariamente com o ministro do Supremo presente. Você vai ter um juiz, né, eventualmente presente, depende de onde a pessoa vai estar. Tem uma diferença importante, você meio que mencionou isso, mas sem especificar, acho que foi a ministra Carmen Lúcia que falou isso no voto dela, ou se não, eu não lembro exatamente quem, mas por algum motivo eu acho que foi de memória eu acho que foi a ministra Carmen Lúcia, que ela, comparando o julgamento do Mensalão, de que hoje os ministros em seus gabinetes contam com uma quantidade imensa de juízes auxiliares, o que não existia no tempo do Mensalão. Além disso, todo o processo está informatizado e no Mensalão ainda estavam ali com aqueles autos, né, aquelas pastas. Parece simples para audiência, você pode fazer uma busca. Você pode fazer uma busca. Buscar por tal termo. Você não precisa sair uma página após a outra procurando uma coisa. Né? Eu acho que esse tema, né, e foi uma coisa que também com a Lava Jato começou a aparecer muito. Hoje existem, né, empresas que as defesas contratam especializadas justamente nessas buscas de informação naquele arsenal de documentos que aparece. Não é mais um escritório de advocacia sozinho que conduz essa elaboração da defesa. Você precisa de apoio técnico, inclusive, porque, de fato, você produz aquela quantidade enorme de documentos. Como é que você vai achar a informação ali? Já existem empresas tratando disso. Mas é uma realidade muito diferente do Mensalão. Por isso que eu acho que a comparação que vem sendo feita não faz nenhum sentido. Não é o mesmo Supremo, não é o mesmo processo, não é a mesma instância interna, né? Não estamos tratando do plenário, estamos tratando da turma, de um processo cujo acesso é informatizado. Então, é bastante diferente. Por isso que eu acho que vai ser célere. A minha expectativa, de novo, não sou criminalista nem militante da área especificamente, mas eu tenho a impressão, vendo os outros casos que vêm sendo tocados, considerando essa questão, sobretudo das preliminares, porque isso é um embate jurídico que pode levar bastante tempo, né? Eu imagino que até o fim do ano esse caso esteja concluído, sim.